Vamos rever o cinema da Helena Solberg. A Helena Solberg começou durante o Cinema Novo. Foi em 1964 que ela filmou o seu primeiro curta, A Entrevista. Por isso eu acho que a mulher deve saber línguas, a mulher deve ser socialmente perfeita. Com a ajuda do Mário Carneiro, que ajudou no roteiro, no argumento, e também fez a direção de fotografia. E do Rogério Sganzerla, que fez a montagem. E é um curta que já, de certo modo, remete a dois filmes que me são muito valiosos, e por isso esse curta também me é muito valioso. É um curta de que eu gosto muito. Os dois filmes que eu acho que tem alguma sintonia são também dirigidos por mulheres, curiosamente. O primeiro é La Pointe Courte, da Agnès Varda. E o segundo é o En Nissenginen, da Vera Chytilova, a diretora da Tchecoslováquia, na época era Tchecoslováquia, né? Por quê? Os dois filmes têm uma ligação muito clara entre a parte documental e a parte ficcional, né? E essa é a maneira pela qual as diretoras tentam abolir essas fronteiras entre ficção e documentário e mostrar que ali naquele momento, nos anos 50, no caso do filme da Varda, e já no comecinho dos anos 60, no caso do filme da Chytilova, não fazia mais sentido pensar nessas divisões. O filme ou é documentário ou é ficção, quando na verdade ele era os dois, né? E o filme da Helena Solberg também, ainda que de maneira diferente seja feita essa operação. Nós não temos, como no filme da Varda, um grupo de uma vila de pescadores sendo mostrada como num documental, enquanto um casal tenta se acertar. Nem no filme da Vera Chytilova, um casal em crise enquanto uma ginasta se prepara para as próximas Olimpíadas. No caso do filme da Helena Solberg, o cinema verdade entra com as entrevistas propriamente ditas de moças entre 19 e 27 anos, da classe média alta do Rio de Janeiro. Enquanto isso, a própria cunhada da Helena Solberg, a Glória Solberg, quem me informou que a cunhada, na verdade, foi essa autora Mariana Tavares, desse livro muito bom sobre a Helena Solberg, aqui que eu saquei que era cunhada, porque no filme não explica, apesar de a gente poder, de certo modo, intuir. E essa cunhada, a Glória Solberg, ela está primeiro se preparando para ir para a praia, depois ela volta da praia, se arruma e vai para uma espécie de ensaio do seu próprio casamento. Mas eu acho que a mulher se inicia assim, sexualmente dentro de um papel passivo. E no final ela aparece, ela é a única que aceitou ser filmada enquanto dá a entrevista. Apoiada pelas entidades femininas MAF e CANDE, realizou-se em março de 1964 a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A Helena Solberg, ela coloca também algumas cenas do João Goulart dando depoimentos e o golpe acontecendo, o golpe militar. Então é um filme bem sintonizado também com o que estava acontecendo na época. Então esse filme já se coloca, até pela presença do Mário Carneiro, como algo próximo ao cinema novo. Em certo sentido, eu sou muito realista. O curta seguinte da Helena Solberg, que é O Meio-Dia, é inspirado pelo Zero de Comportamento, o filme do Jean Vigo. Até pela radicalidade, pela rebeldia daquelas crianças. É uma história bem curiosa de um menino rebelde que meio que está ali sem saber o que fazer da vida e chuta lata e parece perdido, né, sem saber que rumo tomar.
Enquanto isso, algumas crianças dentro da escola acabam assassinando o próprio professor. Por esse tom rebelde, ele está muito sintonizado com o cinema marginal ou o cinema de invenção, né? Eu acho que nenhuma das duas denominações é boa, porque cinema marginal, apesar de eu achar simpático a ideia de seja marginal, seja herói, não agradava quase ninguém naquela época. E cinema de invenção dá a impressão que o outro cinema moderno brasileiro, que é o cinema anterior, não era de invenção, né? E fica uma coisa muito vaga também, o cinema de invenção. Eu acho que quase todo o grande cinema é cinema de invenção. Mas enfim, está sintonizado com o cinema dessa época, com o cinema justamente do Sganzella, do Bressani, do Andrea Tonati, começou a circular em 1970. Circular muito mal, porque curtas-metragens acho que nunca circularam tão bem no Brasil, então circular é um modo de expressão. Mas nesses dois curtas já fica muito evidente a inteligência dessa diretora, a maneira como ela consegue alternar uma revolta com uma análise da sociedade muito específica, muito clara daquele momento, né? Então acho que esses dois curtas apresentam muito bem essa diretora ao mundo. O Carmen Miranda, Banana is My Business, seria o filme da retomada de Helena Solberg. Será que algum dia eu vou saber quem realmente ela foi? Por que ela deixou uma impressão tão forte? Não só da retomada de filmar para cinema no Brasil, mas da retomada do cinema brasileiro também, porque o filme foi feito em 1994, lançado em 1995, portanto é um filme muito típico daquele momento, e um filme extremamente inteligente também. E um filme, aliás, que alterna ficção com documentário. Ele começa com uma encenação. Ele começa com a encenação da morte da Carmen Miranda. E depois ela vai fazer uma análise muito rigorosa e muito inteligente da carreira da Carmen Miranda, da recepção aos seus filmes no Brasil, nos Estados Unidos. Ela entrevista muita gente que conheceu a Carmen Miranda nos Estados Unidos. Então é um documentário muito abrangente e muito rico. Eu diria sensacional para quem gosta da atriz e da música brasileira da época, porque é um filme muito forte na música também. O que é que a baiana tem tosso de seda, tem. O que nos remete a um filme mais recente, um longa mais recente da Helena Solberg, que é o Palavra Encantada. Poesia sem música é como moinho sem água. Sonho, poema de arquitetura ideal. Feito em 2008, portanto 13 anos depois do Carmen Miranda. Mas o Banana is My Business é um filme em que a música é muito forte, e é um filme também muito que pensa na sua relação, na relação da cineasta com aquele ídolo, com aquele fenômeno Carmen Miranda, e por que não, com o Brasil também da época, e com a maneira como o Brasil trata seus ídolos e trata os ídolos que fizeram sucesso lá fora também. Isso é muito importante. Foi uma injustiça que fizeram com ela. E acharam que ela estava americanizada. Fizeram uma injustiça, deram uma vaia. Vaia essa que ela, se vivesse 100 anos, não esqueceria jamais. E a esperança é sempre a última que morre. E chegamos então ao Vida de Menina, que para mim é o grande filme da Solberg e um dos grandes filmes do Brasil, do cinema brasileiro no século XXI. Aqui em Diamantina tudo vira festa, até uma doença demorada. Quando eu vou, divirto-me a grande. É um filme que apresenta logo de cara dois desafios, e desses dois desafios dá pra gente chegar à chave estética do filme. O primeiro desafio é o drama de época, né? Fazer cinema no Brasil, cinema de ficção, já não é fácil. Fazer um filme de época é ainda mais difícil. Tanto pelo fazer mesmo, pelo conseguir orçamento para se fazer um filme de época, quanto para torná-lo crível, torná-lo uma experiência
que o espectador veja o filme e volte àquela época, mesmo que ele saiba que não está de fato naquela época, mas entre de alguma forma naquela época para simpatizar com os personagens e, no caso, simpatizar com a Helena Morley, que é a protagonista, vivida pela Ludmilla Dyer, num papel marcante para ela. Essa família de minha mãe vive falando do céu e do inferno, mas brigam comigo quando eu digo a verdade. Claro, é baseado nos diários da Helena Morley, né, que ela publicou só depois já de veterana. É um filme muito sensível, e eu diria que esse primeiro problema a Helena Solberg, a diretora, contorna com muita habilidade. Ela faz com que os personagens falem de uma maneira formal. Por que hei de ter tão pouca sorte na vida? Atribuo isto à afeição de Tia Madge por mim. Se isso tira um pouco o naturalismo, aquele naturalismo que a gente se habituou a ver, que é um tanto televisivo em alguns casos, raramente é alcançado um naturalismo de fato cinematográfico no cinema brasileiro, ele pelo menos não faz com que a gente tenha um tipo de rompimento daquele efeito de estarmos no final do século XIX. O filme se passa ali logo depois da abolição da escravidão e no começo ainda da República, né? A República era nova e a abolição também. Então todas essas coisas incipientes, os negros com uma liberdade que era só no papel, porque o preconceito continua até hoje. O racismo é uma das mais terríveis desgraças deste país e do mundo. Mas naquele momento ele não era disfarçado, ele era muito claro. Havia uma segregação de fato. Só que a Helena Morley, a personagem, a protagonista do filme, ela não se importa com isso. Se ela tiver que ficar melhor amiga da menina negra, ela vai ficar. Ela não tem essa divisão racial na cabeça dela. Larga isso já! Eu já falei que filho meu não carrega feixe de lenha feito um negrinho na senzala. Dá pro Renato carregar. Pro Renato, coisa nenhuma. Arida, carrega a lenha. O segundo problema vem do primeiro, na verdade. Ou melhor, vem da solução do primeiro. Porque ao adotar essa solução da linguagem formal e das pessoas dizendo as falas com maior formalidade, com maior cuidado na dicção e tudo, não falando gírias, a não ser gírias que já existiam na época, eu acho que nem é o caso, né? Acho que nem tem. O grande problema dessa solução, um problema que vem colateralmente com essa solução, é o de deixar o drama de época. Isso acontece muito em dramas de época, em Hollywood, bastante, aliás, mas no Brasil também, deixar o filme sem vida. O filme, por vezes, parece dentro de um mecanismo em que ele é todo calculado e todo cerceado para não desandar, para a gente não ter aquele efeito do Christopher Reeve tirando a moeda de 1979 e voltando para o seu tempo naquele filme bonito, em algum lugar do passado. Esse efeito de rompimento daquele feitiço que nos leva no filme é um feitiço que acontece na narrativa, num drama de época. Qualquer drama de época é um certo feitiço que a gente sabe que está sofrendo, mas a gente quer sofrer esse feitiço porque é importante para a gente entrar no filme de alguma forma. Então, muitas vezes, com medo de que isso não aconteça, fica aquela coisa engessada, aquela coisa extremamente formal. E a Helena Solberg, novamente, ela consegue driblar esse problema brilhantemente, a meu ver, numa sequência muito bonita, que é a aula de etiqueta com a tia Madge. Essa aula de etiqueta é um primor, ela é toda filmada de um jeito muito espontâneo, principalmente quando a tia Madge, ela acende o fósforo, é para Ludmilla Dyer apagar, ela não consegue apagar, então a tia Madge vai, apaga, dá um sorrisinho, porque é um sorrisinho cúmplice ali de duas atrizes que percebem que o plano não saiu exatamente conforme combinado, mas a diretora teve o bom senso e a sensibilidade de deixar esse plano na montagem final, e como esse tem alguns outros menores, mais sutis, mais difíceis
de perceber numa visão só, mas que indicam que há sim muita vida nesse filme. Esse filme que, aliás, se chama Vida, né? Vida de Menina, se apropriando de parte do nome do livro, que é Minha Vida de Menina, o livro da Helena Morley, lançado, se não me engano, nos anos 50, mas vai aparecer a informação na edição. A gente pesquisa e coloca na edição. Queria também terminar falando do Vida de Menina e de um plano muito bonito, na verdade são dois, mas um em especial, que acontece na primeira meia hora de filme ainda, que é quando a Ludmilla, ou melhor, a Helena Morley, está na sua mesa, escrevendo no seu diário, e ao fundo a gente vê uma janela com uma ação acontecendo, uma janela que dá para fora da casa, uma ação acontecendo fora da casa, mas dentro desse enquadramento da janela, que imita precisamente uma tela de cinema, e CinemaScope, que é aquela tela bem retangular, né? O 235 por 1, 255 por 1, os vários formatos conforme os estúdios iam aderindo a esse formato da tela super larga para angariar mais espectadores que estavam fugindo para a televisão. Isso é lá dos anos 50, qualquer dia eu faço um programa sobre o uso do scope, do enquadramento retangular e tal. Mas esse é um plano muito bonito, é um enquadramento que, geralmente, esse enquadramento que está dentro de outro enquadramento, né, esse sobre-enquadramento, quando realizado com habilidade, fica muito bonito em cena. Eu acho que esse filme, a Helena Morley consegue alguns achados visuais graças a essa habilidade de encenadora, né, da mise-en-scène mesmo, que ela consegue criar. É isso, até a próxima.